Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão em Clima, em que a gente tenta desvendar ou pelo menos falar um pouco mais aprofundado aqui dessa relação entre agronegócio, segurança alimentar, segurança climática, como que isso afeta a nossa vida, como que isso afeta o nosso bolso, o dia a dia de ser brasileiro e também como que isso afeta, inclusive, os eventos que acontecem aqui no nosso país. E falando em eventos, a gente está aí à beira praticamente, porque está longe, mas está perto da COP30, que é a Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU, que acontece aí todo ano em diferentes partes do mundo. Esse ano acontece em Belém e a gente tem muito para falar sobre como o Brasil vai se portar nessa COP, já que a gente está recebendo o evento aqui. A gente está falando praticamente de 200 países e sua representatividade com governos, com iniciativa privada, observadores, vindo para o Brasil, vindo para o Pará, para discutir o futuro do planeta em relação ao clima. E aqui no Brasil, a gente olha muito para a questão de sistemas alimentares. Afinal, esse é um dos grandes emissores de gases de efeito estufa aqui do Brasil. A gente está falando de desmatamento, de mudanças de uso da terra, mas isso tem um impacto e tem uma relação direta sobre como a nossa comida é produzida. Então, quando a gente fala de COPs, de uma forma geral, a gente está falando de como mudar a matriz energética do mundo, né? Deixar ali a questão dos fósseis de lado, tentar fazer uma transição energética justa, limpa, mas aqui no Brasil o que pega mesmo é essa questão do uso da terra e de como que a gente pode produzir emitindo menos gases de efeito estufa. E aí por isso que a gente fala de sistemas alimentares. Só que isso não é uma exclusividade do Brasil, isso também não é um assunto que se esgota numa COP só, não vai se esgotar nessa COP30 e a gente precisa ponderar um pouco o discurso, prestar um pouco atenção o que dá para fazer até lá, o que não dá para fazer até lá e ser bem realista em relação a essas discussões globais. Para ser realista e trazer esse contexto da melhor forma possível, a gente recebe hoje no estúdio o Rodrigo Lima, da Agroícone, que acompanha muitas COPs há muitos anos. Então, vai trazer para a gente esse contexto do que é uma COP, de como que é um pouquinho dessa complexidade e de como que sistemas alimentares estão inseridos numa ampla discussão aí, vários temas, né? Então, obrigada por você ter vindo até aqui, até o estúdio em São Paulo, obrigada por ter viajado para estar aqui com a gente, por topar a entrevista. Queria que você se apresentasse um pouco para o público e aí a gente começa aí a tentar desvendar um pouquinho dessa COP30, se vai, se não vai, o que não vai. É um prazer, Mari. Muito bacana poder estar aqui contigo. Parabéns pelo podcast. Obrigada. Para discutir um tema absolutamente relevante para a vida, para nós, para as pessoas que no dia a dia, né, vão ao mercado, vão produzir, vão testar uma receita nova e tem toda essa discussão de impactos do aquecimento global que causam chuvas. Hoje teve uma super chuva vindo para cá, aqui em São Paulo. É época de chuva, tudo bem, mas é a intensificação dos eventos climáticos extremos, aumento de temperatura, incidência de pragas. Então, é super bacana poder ter um podcast como esse, debatendo e trazendo as pessoas. Eu fico muito contente pelo convite. Eu sou o Rodrigo Lima, sócio-diretor da Agroícone. A Agroícone é uma empresa que trabalha para transformar a agropecuária brasileira diante dos desafios de desenvolvimento sustentável. E a agenda climática é um desses desafios. Eu acompanho as reuniões da UNFCCC, que é a sigla, né, o acrônimo para a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em inglês, desde 2008. E lá naquela época, o que se discutia era a necessidade de ter um novo acordo climático que envolvesse todos os países. Só os países envolvidos tinham metas obrigatórias de reduzir emissões de gás de efeito estufa, que a gente chama mitigação. E aí, 2008, 2009, foi a Conferência de Copenhague, que se esperava ter o grande acordo. Teve um acordo médio, com a meta de 100 bilhões de dólares por ano, que os países ricos iam colocar na mesa para apoiar os países em desenvolvimento.
mas não se logrou o novo acordo, e aí foi até 2015, quando, na COP21, aprovou-se o Acordo de Paris, que é o novo acordo vinculado à Convenção, que traz todos os países para participar ativamente, implementando o que a gente denomina as contribuições nacionalmente determinadas, que foi muito inteligente isso no processo de negociação, porque se pretendia fazer com que se definir uma meta de redução de emissões, por exemplo, 10%, 20% de redução de emissões do total do que o país emite, comparado a um ano determinado até um prazo determinado. Só que isso, que era o enfoque lá do protocolo de Kyoto, só dos países envolvidos. Só que isso seria muito difícil de trazer todos os países, porque os grandes responsáveis pelo acúmulo de gás de efeito de estufa na atmosfera são os países desenvolvidos. Que se desenvolveram, revolução industrial para frente, são o que são por diversas razões e acumularam, tem o peso, o ônus né, dessa concentração dos gases de efeito de estufa. E aí, ao invés de definir uma meta percentual, o enfoque foi: países, façam consultas internas para definir o que vocês precisam, o que vocês estão fazendo, estão dispostos a fazer para reduzir emissões em energia, que é o principal setor emissor globalmente, falando são 72% das emissões totais, em energia, em agricultura, em uso da terra, tratamento de dejetos e processos industriais, que são os 5 setores considerados lá na Convenção. E aí essas contribuições nacionalmente determinadas, criadas de dentro do país para fora, são a base do que os países propõem. E aí se inverteu toda a lógica e foi possível ter o Acordo de Paris. E aí agora a gente vai ter os 10 anos do Acordo de Paris aqui na COP em Belém. Né? 25, mais um marco para todo esse contexto. E é interessante porque, assim, eu tendo a ser otimista e bem pé no chão, otimista realista, eu falo. Porque o Acordo de Paris ele gerou resultados nesses 10 anos, desde 2015. Muito teve que ser negociado, as regras do mercado de carbono, por exemplo, dos mecanismos de mercado de carbono. Tem 3 mecanismos de mercado de carbono dentro do Acordo de Paris. Um é não mercado, e 2 são mercado de carbono para comprar crédito de carbono. Gerar crédito e comprar crédito. Para você conseguir aprovar todas as decisões, foram 3 conjuntos de decisões em 3 COPs. Uma COP não conseguiu aprovar, pulou para outra. Então, você passou muito tempo negociando vários elementos estruturais do Acordo de Paris. Meta global de adaptação, a própria discussão de perdas e danos, que foi criado um mecanismo de perdas e danos para apoiar financeiramente países muito pobres, de menor desenvolvimento, que tenham problemas climáticos e precisem se reconstruir. Com o aporte dos outros, porque não conseguem sozinhos, né? Exato. E aí tem lá um dinheiro, é pouco, mas foi na COP em Sharm el-Sheikh, no Egito? Não, foi em Dubai. Começou a COP em Dubai, a COP 28. Perdas e danos, falou-se lá. Perdas e danos, tinha quase 800 milhões de dólares na mesa de doação para perdas e danos. Então, você passou um período muito grande negociando vários elementos do acordo. E agora, de certa forma, com os 10 anos, a gente já tem... Claro, você sempre tem pontos que você tem que negociar. Tanto é que você tem negociações ano a ano. Você tem uma agenda de negociações para essa COP, por exemplo, que tem a expectativa de aprovar certas decisões. Mas as decisões estruturantes do acordo, elas já estão tomadas, já foram tomadas. O que traz para a discussão, 10 anos do acordo aqui no Brasil, está na hora de ter uma nova fase do acordo que a gente pode chamar de implementação das ações. E o problema da implementação é que para um país mudar a matriz energética, ele precisa investir em novas fontes de energia. E aí eu preciso de dinheiro, eu preciso de projetos, eu preciso de pessoas, eu preciso de cooperação, eu preciso de vários fatores. De vontade. Vontade política, políticas públicas que norteiem, que orientem essa transição para poder movimentar uma agenda. E é o desafio que a gente tem hoje. Então, a COP30 ela marca os 10 anos do Acordo de Paris. A gente vai saber o novo conjunto de NDCs, das ambições dos países, que vão ser apresentados até setembro. O prazo era fevereiro, foi para setembro,
para chegar na COP, estamos muito bem, porque a nova ambição climática permite reduzir tanto de emissões, ou estamos mais ou menos. A minha sensação é que a gente sempre vai estar a menos do que se espera. Sim. Por diversas razões. Tem várias coisas acontecendo de guerra, geopolíticas, questões da Europa, Ucrânia, Estados Unidos. Sim, Estados Unidos saindo do Acordo de Paris. O que é um problema. Saiu, voltou, só vai sair de novo. Vai né? sair, e essa saída deles depende de um ano, né? Então, eles só vão sair oficialmente ano que vem. Então, aqui em Belém eles ainda vão estar, né? Eles vão ser parte. Se vai ter negociador americano aqui, sentado na sala de reunião, querendo criar caso, atrapalhar, não dá para saber. Agora, o que eu acho intrigante pensar é assim, Mari, investir em tecnologia, quando a gente fala da agropecuária e sistemas alimentares de forma mais ampla, tecnologia é necessário. Quem não adota tecnologia vai ficando para trás. Está fora do mercado, sim. E tecnologia é a base, inovação é a chave para você se adaptar à questão do aumento da temperatura, por exemplo, para você começar a fazer uma irrigação controlada, menos desperdícios, sem desperdício, super otimizada, para você aumentar a sua produtividade, para você fazer um sistema integrado que você vai conseguir melhorar a fertilidade do solo, para depois você plantar seu algodão em cima de uma palhada lá de um produto que você usou, que talvez você não usasse porque não era conhecido como grão de bico, que começa a ser adotado. Então, tudo isso, quando a gente pensa lá no campo, são um conjunto de tecnologias que, se o produtor não adota, se as empresas não estão lá, se não tem financiamento, se não tem, o mercado não está olhando para aquilo, vai ficando para trás. Mas esse é um ponto interessante que você tocou, porque, por exemplo, a gente... eu ouço muito, assim, né? Muitas pessoas falarem, existe essa percepção de que, ao longo dos anos, as COPs, elas têm tido cada vez mais a participação da iniciativa privada, né? Que antes era muito realmente concentrado nos governos, né? Até porque as partes são os governos, sim. Mas cada vez mais foi crescendo, a Blue Zone foi ficando maior, mas a Green Zone também, né? Onde ficam ali a iniciativa privada, a sociedade civil. E, ao mesmo tempo, eu já ouvi assim, que existe uma percepção de que, por um lado, isso é ruim, porque tira o foco, tira a concentração dos governantes, digamos assim. Mas, por outro lado, isso é bom, porque é exatamente a iniciativa privada e a sociedade civil, por exemplo, que vai levar essa discussão até o campo, né, falando de agricultura, assim, que vai fazer com que esses mecanismos realmente que estejam aqui nessa esfera muito etérea, praticamente, das ideias, realmente vá para campo, vire realidade. O que você acha sobre isso? O que você acompanha? Assim, eu falei lá, minha primeira COP em Poznan, na Polônia, em 2008. Governos, algumas ONGs, setor privado, acho que do Brasil tinha 2 entidades, eu estava lá. A COP que trouxe a agenda climática para o mundo, fora de negociadores de meio ambiente, de relações exteriores, foi Copenhague. Porque Copenhague foi um acordo pífio, perto do que se esperava, mas você tinha Obama, Lula, Hugo Chávez, tudo quanto é presidente do mundo inteiro estava em Copenhague. E aí foi um momento assim, de uma expectativa de ter um acordo, e aí não teve acordo, mas você tinha tanto alto nível político e pressão e demanda social que, a partir daquela... Para mim... foi uma virada. Foi uma virada, porque assim, foi um fracasso do ponto de vista do que se esperava, mas você imagina que em 2007, na Indonésia, lançaram o Plano de Ação de Bali, propondo a negociação do novo acordo em 2 anos. Você acha que 2 anos dava para ter o novo acordo? O processo do multilateralismo, você tem que ir aprendendo, cara. Não Sim. Deu para ter em 2 anos. Mas a COP de Copenhague trouxe a agenda climática para a pauta do mundo, da sociedade, dos negócios.
Foi um chacoalhão. Foi um chacoalhão. E aí, a partir de então, mudou completamente. Tanto é que hoje uma conferência... Putz, 40, 50, 60 mil pessoas. É uma coisa... É insano. Agora, vamos lá. Os governos criam as políticas. Quem vai implementar? Se a gente está falando de agricultura, de energia, quem que vai adotar o projeto, captar dinheiro para implementar um projeto? É o governo que vai. O governo vai cuidar de desmatamento. Isso é outra conversa. Que no caso do Brasil é um setor importante de emissões, como você falou. O mais importante é desmatamento, que tem vários vetores que causam desmatamento. Exato. Então, se você não tiver os atores privados lá que na prática vão ter que adotar as tecnologias e as transições, como se costuma falar, você fica no vácuo, porque o governo não vai adotar tudo aquilo lá. Não vai pegar na mão de cada cidadão para fazer aquilo acontecer. Exato. E na prática, assim, se a gente partir da premissa que adotar as tecnologias no campo, que conseguir diversificar a geração de energia elétrica, por exemplo, para ter várias fontes de energia elétrica, diversificar mesmo, porque o Brasil ficou muito viciado na hidrelétrica, nas grandes hidrelétricas, e estamos confortáveis, tem um pouquinho de térmica quando precisa. Cara, que você tem grandes empresas públicas, e aí públicas privadas, e tem as PCHs, que são as pequenininhas, que aí tem várias privadas, mas a gente ficou viciado nesse modelo hiper centralizado, grandão. Hoje, se você faz fotovoltaica, nossa, sim. Você faz biogás, biometano, você injeta na rede, você vende o que se faz de fica biogás estocado. Tratando lixo, que é um problema, com o gás, que aí você vai botar no caminhão que vai pegar o lixo, que é o problema. E isso é emprego, isso é renda, isso é inovação. Quantas empresas de serviços e de peças e insumos atrás da cadeia existem? Então, isso é inovação. E eu gosto de enxergar a agenda climática não como um fim em si mesmo em reduzir emissões, que é a mitigação. Primeiro, que tem o papel de adaptação, que é crítico. Mas, especialmente porque todas as transformações que vão sendo adotadas mediante a implementação de ações climáticas, de tecnologias que permitam fazer renovável ao invés da fóssil, adotar a agropecuária de baixo carbono ao invés de um modelo que não adote essas tecnologias. Tudo isso é desenvolvimento, que é o nosso mantra na agroícono, desenvolver cada vez mais, transformar os sistemas produtivos para que eles possam estar mais fortes, mais preparados, adotando múltiplas tecnologias que estão aí, porque senão a gente fica parado. Pois é, então, e eu queria entender com você, assim, como que você enxerga essa... eu não vou dizer um antagonismo, porque uma coisa tem, sim, relação com a outra, mas é isso, a gente está falando de um momento em que transição energética de fato, acho que dentro da agenda climática, a prioridade planetária, digamos assim, né, de entender não só como você para de ter a queima do petróleo, mas como que você tem outras formas de energia, traduz isso de uma forma acessível, gerando emprego. Mas é isso, ao mesmo tempo, ao longo dos anos, a gente também viu os sistemas alimentares criando mais, ganhando mais espaço na discussão da COP. O Brasil consegue jogar nessas duas frentes, porque a gente, né, enquanto o Brasil tem já o etanol, enfim, de cana-de-açúcar, cada vez mais ganha mercado no etanol de milho, a gente está falando, como você falou, né, fotovoltaica, diversas fontes de energia se espalhando a depender da região do país, o próprio biogás, os SAFs agora, que a gente ainda... está um pouco mais na teoria do que na prática, mas ainda, né? Mas já tem essa saída. Agora, é isso assim, você acha que sistemas alimentares tendem a ganhar mais espaço nas COPs em geral? Ou
essa discussão macro dos países, dos dirigentes, tem realmente, igual você falou que teve essa virada em Copenhague de, uau, a COP existe e ela é importante. Você acha que pode ter uma virada, tipo, uau, a COP existe, ela é importante e como a gente se alimenta também é importante, é tão importante quanto, não só olhando para esse fim de emissões de gás de efeito estufa, mas disso, assim, como que a comida está sendo produzida, por quem ela está sendo produzida, em quais condições, em que parte do mundo. Você vê isso crescendo, você vê que isso tende a crescer? Totalmente. A grande questão para mim é que é importante acordar certas regras da discussão do jogo, tá? Por quê? Porque não é só a agricultura que integra a agenda climática, pensando nos setores. Uhum. Então, quando se tentou em agricultura, antes de chegar no sistema alimentar, tá? Já chego lá. Perfeito, sim. Quando se tentou lá atrás nas discussões de agricultura, antes do Acordo de Paris, o enfoque era só mitigação. Os países desenvolvidos queriam uma decisão de agricultura para falar de mitigação para criar barreira ao comércio. Tá, mas espera um pouquinho. A gente tem energia, que é a principal fonte de emissões. Então agora vamos rotular, vamos pegar a agricultura, crucificar a agricultura e deixar as coisas irem encaminhando. Então, primeira regra, a meu ver, que é super importante é todos os setores têm que ser incluídos. Mas vamos falar de agricultura. Então tá bom. Então, assumindo que falamos de todo mundo, em agricultura. Como eu falei, no começo era muito mitigação. E os países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, trouxeram para a mesa, escuta, e a adaptação? Porque os produtores vão perder produtividade, vão perder safras, vão ter prejuízos. Quanto menor o produtor, pior a situação, maior a perda. A falta de acesso a assistência técnica, a crédito, a cooperação, da forma que for, para ele melhorar, mais vulnerável ele está. Então, se consolidou uma visão de que a agricultura não é só mitigação. A agricultura é mitigação, adaptação e co-benefícios. E co-benefícios se abre um leque de ações, de benefícios que vêm da adoção de um conjunto de tecnologias, de inovações, de boas práticas, tudo mais. Então, se evoluiu nessa discussão depois do Acordo de Paris. Antes era só mitigação, depois se criou um grupo lá chamado Trabalho Conjunto de Coronívia, que avançou imensamente para chegar nessa visão. Tanto é que o nome das ações climáticas de agricultura são ações climáticas de agricultura e segurança alimentar. Porque tem argumentos, por exemplo, que vêm assim, mas tem que reduzir emissões. Então, para de usar fertilizante nitrogenado. Cara, se eu parar de usar fertilizante nitrogenado em certos países, em certas culturas, eu vou derrubar a produção global de alimento. Então, eu tenho as ações, mas eu tenho que garantir segurança alimentar. Perfeito. O argumento contrário é a pecuária. A pecuária emite, claro que emite metano, tudo bem, emite. Mas uma coisa é eu abater um animal em 24, 30 meses. Outra coisa é eu abater um animal em 60 meses. Sim. Simplesmente porque ele vive menos tempo e tem capim aqui crescendo e capturando carbono para ele poder ser abatido antes. Então, tem toda uma discussão de melhorias que podem e estão e precisam e devem ser cada vez mais estimuladas para produzir de forma mais eficiente em termos do quanto se emite. Perfeito. Então, isso pensando na agropecuária, tá? E aí, Mari, é interessante dizer que o grupo de Coronívia levou ao grupo de Sharm el-Sheikh, que é o nome do grupo que discute agricultura na convenção. Que aí, quando a COP aconteceu em Sharm el-Sheikh, né? Só para situar quem está ouvindo. Os nomes que dão, né? Sempre dá o nome do país lá que está sediando. Vai ter alguma coisa de Belém, certamente, que vai ganhar o nome de Belém. Talvez das indicadores de adaptação de Belém, por exemplo, que é uma decisão importante a ser adotada aqui no Brasil, da agenda de adaptação. Mas o grupo de Sharm el-Sheikh, que criou esse nome de Ações Climáticas de Agricultura e Segurança Alimentar, ele tem, nesse momento, ele foi criado lá em Sharm el-Sheikh, no Egito, aí depois teve um perrengue para conseguir negociar como que ele ia trabalhar,
E se acordou isso ano passado. E é muito bacana, porque você vê, tem 141 países que propuseram ações de agricultura nas suas NDCs. Pô, é muita gente. O que esses caras estão propondo fazer? Não sei. Mas não sei porque eu sou preguiçoso? Não. Porque para eu descobrir o que os 141 estão propondo, eu tenho que ir na NDC de cada um. Às vezes não tem nada na NDC, eu tenho que ir no plano de adaptação. Às vezes está numa política específica. Eu tenho que gastar horas fuçando 141. O que acontece agora com esse grupo? Portal online de Sharm el-Sheikh para os países inscreverem as suas ações climáticas de agricultura. E ter um local de referência concentrado. Que é a coisa mais beabá do que um negócio desse. Cara. Óbvio. Porque senão você deixa um monte de PDF solto lá e quem quiser que vá buscar. Sim. Então, na COP em Belém, na reunião de Bonn no meio do ano, dos órgãos subsidiários, o portal atualizado vai ser apresentado pelo secretariado. E aí, a partir de junho, os países vão poder inscrever lá as suas ações. E espero que na COP em Belém a gente tenha pelo menos uns 25 países com as suas ações lá de agricultura inscritas para a gente poder entender qual é o driver de inovação que os países estão propondo, estão fazendo. Isso, para mim, é fabuloso, porque assim, se os países que propõem as ações deles, e tem que ser assim, a gente vai começar a conhecer de verdade o que significa isso. Isso é interessante porque a gente começa a entender o que é factível no sentido de solução, porque eles não vão propor, a gente imagina que eles não vão propor nada que seja absurdo, que esteja fora da realidade, e também para criar, eu imagino que similaridades e, enfim, entender como que eles podem... com cooperação e financiamento. Que é o outro elemento central da discussão. Vai ter workshops também, lá em Bonn vai ter workshop agora, ano que vem tem outro. É uma agenda, esse grupo vai, pelo menos até ano que vem, no final da COP do ano que vem, definir o que vai fazer com ele. Mas o processo até lá, tendo o workshop e relatórios de financiamento de projetos que já estão sendo financiados para a agricultura, para quê? Porque, de novo, se tudo depende de apoio financeiro, e apoio financeiro não é doação, é também doação, mas esse viés essa expectativa, não é viés, de que todo financiamento climático vai ser doação de país rico, está aprovado que não vai. E já está aprovado na nova meta coletiva e quantificada de financiamento aprovada na COP29 ano passado em Baku, que vão ser das várias fontes de financiamento. Os bancos multilaterais vão ter um papel central. Os bancos multilaterais financiaram em 2023 125 bilhões de dólares. Financiaram. Ou seja, uma empresa foi lá e emprestou dinheiro do banco para fazer um projeto. Um estado foi lá e emprestou dinheiro do banco para desenvolver projetos lá ligados à adaptação e mais adaptação, o lado público. Mas não é doação, né? É importante. Então, porque a doação, assim, o mundo está em crise, cara. Os países ricos não vão doar 300 bilhões, que é a meta nova deles, e 1,3 tri, que é de todo mundo que puder contribuir, que aí vem o roadmap, Baku, Belém, da meta de 1,3 tri, que é um temaço da COP30, super importante. Mas aí voltando à agricultura, para não perder o fio da meada. Então, a gente tem o momento atual da convenção discutindo que passa pela COP30, mas vai para depois, porque a COP, isso é importante falar, a COP não... a expectativa de que a COP solucione todos os problemas, ela não... É uma utopia. Ela é uma utopia. Sim. Ela não tem pé no chão. Eu entendo que muita gente tenha isso e pense e se debata, e acho que tudo bem debater. Mas a gente precisa entender o que está na mesa de negociações e a gente precisa entender o que acontece paralelamente à mesa de negociações, além dos eventos que estão lá acontecendo, como você falou da Green Zone, na Blue Zone também tem eventos, porque os eventos são organizações, sociedade civil, empresas, bancos... As agendas que vão se criando ali suas falas, seus debates, tá? Legal, super importante. Se vai ter um monte de gente lá, você vai deixar de fazer isso? Para mim é um desperdício. Claro. Agora,
Aí, e eu estou trazendo esse ponto por quê? Porque os países começaram quando tem uma COP no país agora, a presidência da COP propõe temas que são importantes dentro de um grupo que se denominou Agenda de Ação. E isso é paralelo à COP, paralelo à Convenção e ao Acordo de Paris. Por quê? Porque se os países entendem que transição energética é um temaço, e em Dubai, isso é curioso, em Dubai tinha uma preocupação deles não quererem ter nada de energia por conta do petróleo. E puxarem a brasa para a agricultura. Sim, por motivos óbvios, olhando para os Emirados Árabes. E os Emirados, eles foram muito astutos, cara. Eles não foram neófitos na condução, não. A meu ver, tá? Eles propuseram uma iniciativa dentro dessa agenda de ação de transição de sistema alimentar que nasceu em Dubai com 156 países apoiando, inclusive o Brasil. Partindo de qual premissa? Bom, o aquecimento global vai impactar a produção de comida. Os sistemas alimentares precisam se adaptar, precisam adotar a tecnologia, precisa ter cooperação, precisa ter negócios, precisa ter um monte de atores numa cadeia que começa no campo com os sistemas alimentares, os sistemas agrícolas, mas que é mais complexa e envolve os sistemas alimentares. Falando de indústria, a indústria, o transporte, o varejo, todo mundo, o banco, todo mundo. E aí propuseram essa iniciativa de transição de sistemas alimentares, mas também propuseram um fundo de 200 bilhões de dólares de dinheiro dos Emirados Árabes para financiar a transição energética. Saiu na decisão lá do Global Stocktake, se afastar dos fósseis, mas triplicar renováveis. Cara, triplicar renováveis até 2030 no mundo não é pouca coisa. Então, eles não fugiram do fóssil, não. Claro que eles não colocaram lá acabar com fósseis até 2030, 2040. Sim, até porque isso seria impossível. E é curioso isso, né? Porque se a gente observar, COP de Glasgow, Reino Unido lá investe em petróleo? Sim. Então, Glasgow também a gente podia falar que, né? Tinha ali COP de Sharm el Sheikh, Egito. COP de Dubai. COP de Baku. E agora Brasil. Toda a galera do petróleo. É porque isso eu acho uma coisa interessante de trazer para o debate. E eu vejo argumentos assim, não pode ter os países petroleiros na mesa. Bom, então se não é para ter o maior causador do problema para tentar criar solução, quem que a gente vai colocar aqui? Você fala para eles, saiam e ficamos só nós aqui. Onde é que a gente vai chegar? Qual é o nosso alcance? Eu não concordo, é o multilateralismo, cara. Isso. Você tem que... Agora, e aí voltando lá aos sistemas alimentares. Então, sistemas alimentares entrou na agenda como parte da agenda de ação, que é paralela, ela não é oficial da convenção. Eu não tenho um tema, um item da agenda de negociações chamado sistemas alimentares. E não se tem nenhum conceito do que são os sistemas alimentares. Então, colocar isso em palavras. Então, quando você fala... Assim, se a gente está tratando da convenção e eu preciso olhar mitigação de gás de efeito de estufa e adaptação, num sistema alimentar que eu levo a comida até o restaurante ou até o supermercado e eu vou lá comprar, vou lá comer no restaurante, eu tenho a emissão na produção agrícola, eu tenho a emissão da carne e do metano, que eu posso produzir com mais ou com menos, mas eu tenho toda a emissão do transporte, Total. que eu contabilizo em energia. Eu tenho a emissão da energia que vai ser usada para lavar a alface e as verduras que vão servir lá, o cogumelo que vai servir. Cogumelo não é bom lavar. Normalmente não precisa. Mas tem toda esse cálculo de emissão, literalmente. Porque se eu vou tratar de sistema na convenção, eu tenho que olhar o uso da terra, sistema alimentar, uso da terra, agropecuária, energia, indústria e tratamento de dejeto em determinados casos.
todos os cinco setores da convenção estão dentro do sistema alimentar. Só que da forma como está sendo tratado, dá a impressão que é agropecuária. Não, agropecuária é super importante, obviamente, está produzindo a base lá. O primeiro é agropecuária e uso da terra. Mas eu tenho um sistema alimentar. Perfeito. Aí, o que está acontecendo pensando na COP do Brasil? A gente não sabe ainda a agenda de ação que o governo vai propor, mas certamente vai ter agropecuária. E é importante dizer, e eu bato muito nessa tecla, bato na tecla é uma expressão que nem todo mundo conhece, mas eu saliento esse aspecto de que a gente precisa tratar das soluções que a gente tem e dos problemas que a gente precisa enfrentar usando essas soluções. E quando eu olho a agropecuária, me dá arrepio pensar que tem 2,2 milhões de pequenos pecuaristas que são produtores de bezerro, que é basicamente agricultura familiar. É isso, e a gente não sabe muito bem ainda como colocar eles num sistema que realmente A recuperação de área degradada, que o governo está trabalhando, o programa de recuperação de áreas degradadas, se não tiver uma forma de trazer o pequeno para ele tomar crédito, para ele ter assistência, para ele recuperar a área degradada dele e se tornar mais produtivo, ganhar mais dinheiro, ele vai ficar excluído. Sim, e aí certeza. Ele sempre vai ser mais vulnerável. Então ele tem que ser parte da solução. O Brasil tem várias soluções climáticas, Mari. A gente tem que mostrar isso na COP. Claro, a COP é em casa, cara. Você falou lá do etanol de milho. Há quantos anos a gente começou a produzir etanol de milho? Acho que 8, 7. Hoje o Brasil é uma potência em etanol de milho. O etanol que mistura na gasolina lá em Manaus, lá no norte, lá em Belém. Na Amazônia inteira e no Nordeste vem da onde? Antes vinha dos Estados Unidos. Agora é Mato Grosso do Sul. Agora é Mato Grosso do Sul. E aí? Isso gera emprego, gera renda, é segunda safra. Então, a gente tem etanol de milho, como se falou, etanol de cana, os diferentes biogás, biometano. Tem uma planta que eu li semana passada, a maior planta de biogás do Brasil vai ser está saindo, é a base de dejeto de citros, casca de bagaço de laranja. É incrível, que né? É usado pelo setor para produzir suco. Aí você pega aquela casca, aquele bagaço e produz biogás. Então, tem solução, né? A gente sabe fazer muito economia isso. circular, o nome que se quiser dar. Tem soluções. E isso, inclusive, o exemplo dos citros entra no sistema alimentar também. Ah, com certeza. Então, como a discussão de sistema alimentar vai evoluir na agenda da COP, não tem um locus para ela. Tem indireto, porque tem lá o grupo de agropecuária e depois se discute a energia, tudo. Mas na agenda de ação, isso está posto. E aí, como envolve os atores do mercado, do setor privado e da sociedade civil, a agenda vai continuar, certamente. O que eu penso que é muito importante é que, assim, se tem lá 141 países que estão propondo ações de agricultura, não tem sistema alimentar não é um setor lá como agricultura, uso da terra, energia, processos industriais, dejetos. Então, eu não tenho países propondo ações de sistema alimentar. Agora, de que forma vai se movimentar a agenda no sentido de fortalecer a transição de sistemas alimentares baseado nas realidades e desafios que os nossos diversos elementos que compõem o sistema enfrentam. Sim, sim, com certeza. Eu tenho, como eu falei, você mesmo falou, né, mencionou dos pequenos. Se não trouxer os pequenos para a agenda e apoiá-los para eles estarem preparados para enfrentar os problemas, quem já está preparado vai continuar muito bem, obrigado. E o restante fica fora fora, inclusive do ponto de vista de políticas públicas. Sim. E aí não tem ideologia. A gente está falando basicamente de quem produz a comida do dia a dia, inclusive, né? Assim, quando a gente fala de pequenos agricultores. Precisam de apoio. Por quê? Especialmente na perspectiva de adaptação. Não é possível que a gente não consegue ter, num país do tamanho do Brasil, sistemas meteorológicos em todos os estados, com vários subsistemas, de forma pública.
Essa questão de sistemas meteorológicos dá muito pano para manga, inclusive. Não, só como um exemplo de tecnologia de adaptação que pode chegar a mensagem no celular para o produtor se preparar, sim, entender e se precaver em relação às produções, né? Isso. Antes da gente encerrar aqui a nossa conversa, eu queria passar um recado aqui para todo mundo que está ouvindo, que está assistindo a gente, tanto desde o primeiro episódio, nos próximos, eu espero também, falar que o nosso podcast, Arroz, Feijão e Clima, tem o apoio da IFPA, International Fresh Producer Association, que é a associação que cuida aí do FLV, das frutas, legumes, verduras, das flores também. Aqui no Brasil, essa é uma entidade internacional, mas aqui no Brasil eles são representados aí por 150 associados, então muito provavelmente a sua comida, a sua fruta, verdura, legume passou pela mão por um desses associados. Então a gente agradece muito o apoio da IFPA e se você quiser apoiar, patrocinar de alguma forma o nosso podcast, entre em contato com nas nossas redes sociais ou manda um e-mail para a gente lá no arrozfeijãoclima@gmail.com. Rodrigo, eu queria que você fizesse as considerações finais, muito rapidinho aqui para o nosso público, em relação a essa questão do onde focar, então, na COP30, mas mais do que onde focar, entender que é isso, assim, não se encerra numa COP só, né? Porque é uma das coisas que a gente pode tirar de importante. Eu acho que aqui. Esperar que a COP30 vai trazer todas as soluções para os problemas é uma utopia. Uhum. Porque ano que vem tem a COP31, que possivelmente vai ser na Austrália, vão bater o martelo aqui e vão confirmar que deve ser na Austrália, ou talvez na Turquia. E a agenda continua. O que eu acho que é importante, partindo da premissa que o governo tem falado de COP de implementação, o embaixador André Correia, que é presidente da COP30, fala da COP da implementação, a secretária Natoni também, porque a gente precisa tirar do papel e parar de ficar falando meta. Posterga, tem que ter, mas se não implementar, e aí vem a agenda de financiamento. Então, eu acho que o roadmap de Baku-Belém, da meta de 1,3 tri, que vai discutir como o Banco Multilateral deve financiar, como os bancos privados devem financiar. O financiamento tem que ter um diferencial. Se o financiamento não for mais barato, mais atrativo, ele vira business as usual. Aí não é implementado. É igual para todo mundo. Aí você sempre fica patinando. Então, pela primeira vez, você tem... A gente já tinha lá, como eu falei, as várias fontes, mas agora a gente precisa definir quais são os diferenciais, como fazer isso acontecer. Porque senão a gente vai ficar correndo atrás do rabo. A imagem perfeita do cachorro atrás do rabo. É isso. Então, o tema de financiamento na COP, do ponto de vista da negociação, da parte formal lá, e aí a COP em casa, a gente tem que aproveitar para educar as pessoas, para falar abertamente sobre os temas e para mostrar soluções. O Brasil tem várias soluções na agenda climática. E o conter desmatamento é uma mais importante do ponto de vista do quanto consegue cumprir de mitigação. Sim, e é absolutamente essencial trabalhar nisso. Agora, muito além disso, tem as várias outros problemas e soluções que a gente precisa trabalhar e precisa mostrar para o mundo, precisa conversar abertamente, e aí eu acho que o agro, né, trabalhando com a agricultura e acompanhando a agenda há muitos anos, tem que estar presente, tem que ir lá falar, tem que mostrar o que estamos fazendo, tem toda a agenda de implementação do Código Florestal que precisa ser destravada. Tem lá o CAR, validação do CAR, que dá outro podcast. Sim, inclusive temos podcast sobre isso com o pessoal do Observatório do Clima e o Observatório do Código Florestal, falando sobre CAR, falando outro episódio com a BAG que a gente também fala sobre essas questões. Legal. do que o Brasil tem para mostrar. Porque a agricultura brasileira que tem vegetação nativa na fazenda, por conta do Código Florestal, é diferente de um país que não tem vegetação nenhuma. É isso, mostrar os diferenciais do Brasil. Não tem diferencial? Tem. Então, eu gosto muito da oportunidade da COP em casa, apesar do alvoroço, das discussões, da logística e tudo, mas no final vai dar certo. É isso. E teremos resultados importantes. E a presidência da COP do Brasil termina ano que vem.
quando o embaixador André passar o bastão para o presidente da COP do ano que vem, no segundo semestre, lá na casa dele. Então, nós temos um trabalho que não acaba na COP. Não a acaba COP em Belém. é um momento, não é o show que você vai lá assistir, acabou o show e vai embora. Não, é parte de um processo. E deixar de usar a conferência em casa para educar, para falar sobre o tema, para explicar para as pessoas, eu acho um desperdício. Com certeza. Estaremos... Mais uma razão pela qual é super bacana ter o podcast e poder vir falar sobre esse tema. Obrigada, era isso que eu ia falar. Estaremos aqui acompanhando, espero recebê-lo outras vezes para a gente discorrer aí sobre esses avanços que precisam acontecer, né? Te agradeço mesmo por ter vindo, por ter participado, falado com o nosso público, e agradeço você também que está nos assistindo até agora. Te agradeço muito por ter assistido o episódio completo, mas se você também quis assistir só os recortes, está tudo bem, vocês são bem-vindos do mesmo jeito. A gente tem os recortes lá nas redes sociais, episódio completo no YouTube, no Spotify, em outros streamings também de áudio. Então, para você que quer ajudar a gente a engajar toda essa conversa sobre agropecuária e clima, segue a gente lá nas redes sociais, @Arroz, Feijão e Clima. E, claro, eu espero ver você em outros episódios aqui também. Então, até a próxima.